Boa noite, pessoal. Meu nome é Cíntia, sou nutricionista, doutoranda no programa de Biociências Aplicadas à Saúde e vice-presidente da Liga de Fisiologia da Unifal. Vou dar continuidade à aula falando sobre a digestão e absorção pelo trato gastrointestinal. Existem vários processos pelos quais o alimento precisa passar antes de ser absorvido. O alimento presente no bolo alimentar sofre a ação de enzimas secretadas no lumen intestinal, ou presentes nesses enterócitos. Para que esse alimento seja quebrado, né, seja digerido em moléculas menores, para que assim ele possa ser absorvido. Um componente muito importante é a motilidade que vocês aprenderam na última aula com a Josiane. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a digestão. A digestão é um processo em que a ação de enzimas que fazem com que essas moléculas grandes elas sejam divididas em moléculas cada vez menores. E essa enzima, essa reação enzimática, ela é conhecida por hidrólise. Por que hidrólise? Porque para que essa quebra aconteça, aqui dando um exemplo de duas moléculas, né? Para que essa quebra aconteça, essa divisão entre as moléculas aconteça, é necessário que haja uma agregação, né, que seja colocado uma molécula de água. Porque aqui, ó, nessa quebra, um terminal fica com um terminal hidroxil, uma molécula fica com o terminal hidroxil e a outra molécula fica com o hidrogênio. Bom, mas da onde que estão essas enzimas? Elas são divididas de acordo com a área de secreção delas, onde elas estão presentes. Por exemplo, as enzimas luminais são as enzimas que são secretadas no lúmen intestinal. Elas estão presentes na glândula salivar, no estômago e principalmente são liberadas a partir do pâncreas, ok? A ação dessas enzimas é transformar, né, moléculas grandes em moléculas cada vez menores. Porém, a parte final dessa digestão acontece lá na borda em escova, onde essas moléculas menores elas vão sofrer, né, a ação dessas enzimas e vão ser absorvidas. Relembrando um pouquinho, né, da anatomia do intestino, aqui nós temos uma secção, um corte do intestino delgado, e aqui a gente pode observar as dobras circulares que aumentam, fazem aumentar a área de contato e a área de absorção desse alimento. Olhando um pouquinho mais de perto, nós podemos observar as vilosidades, é como se fossem vários dedinhos que também aumentam em muito essa área de absorção. E olhando mais de perto ainda, nós podemos observar, né, que esses dedinhos, essas vilosidades, elas são compostas pelos enterócitos, cuja parte superior, a parte luminal desse enterócito, ele é composto por microvilosidades, que esse conjunto de microvilosidades é chamado de borda em escova. E é nessa porção aqui que aquelas enzimas, né, enzimas finais serão
vão atuar no alimento para que ele seja nessas moléculas menores, para que ela seja absorvida. Aqui nessa imagem, nós podemos observar os capilares, né, onde os nutrientes serão absorvidos. E aqui nessa parte central, nós temos o latífero central, ok? Que vai ser muito importante para a absorção de lipídios. Vamos começar então falando da digestão e absorção dos carboidratos. Os carboidratos, eles são alimentos ricos em principalmente amido. São grãos e cereais que comumente consumimos, arroz, feijão, pão, né, que são produtos de cereais. As frutas também são carboidratos. Tem o açúcar do leite também, que é a galactose, que ela também é um tipo de açúcar. E os açúcares, né? Açúcar de cana de açúcar mesmo, esse açúcar presente na nossa mesa, o açúcar de mesa, ele é um tipo de carboidrato. Bom, aqui nós temos representado uma molécula de amido, só para a gente observar, né, que essas enzimas elas vão atuar quebrando cada partezinha para que seja absorvido. Aqui, dando o exemplo da maltose, aqui podemos observar, então, que a maltose é composta por duas moléculas de glicose, unidas, né, por uma ligação glicosídica, é, pelo carbono 1, 4. Carbono 1 dessa molécula ligada ao carbono 4. Então, para que essa quebra, para que essa enzima atue, é necessário uma molécula de água. E aí, uma molécula ficará com um monossacarídeo ficará com um terminal hidroxil e outro com o terminal hidrogênio. Bom, existem dois tipos de amilases, de enzimas que quebram este carboidrato. A amilase salivar, ela é secretada nas glândulas salivares, ela também é conhecida como pitialina. Porém, ela é inativada quando chega no estômago, porque o pH ácido inativa, o pH ótimo para a ação dela é de 6,9, e ela vai ser completada ali, essa digestão macro, né, em tri e disacarídeos, vai ser completada pela amilase pancreática, que é a principal amilase, a principal enzima para digerir os carboidratos. Aqui nós temos uma representação, né, do amido, do glicogênio, que ao sofrer a ação da amilase, seja ela pancreática ou a salivar, ela é disponibilizada aqui no exemplo em disacarídeos. Mas os disacarídeos, eles não são absorvidos, eles só podem ser absorvidos na forma de monossacarídeos. Então, na borda e escova, elas vão sofrer a ação de enzimas. Enzimas específicas. Então, a maltose, ela sofre a ação, ela tem a ação da maltase, em que quebra, né, a maltose em duas moléculas de glicose.
A sacarose, que é o açúcar de mesa, o açúcar que nós comumente utilizamos, ela será quebrada em uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. E a lactose, que é o açúcar do leite, ele será absorvido na forma de glicose e galactose, após sofrer a ação, né, da lactase dessa enzima. Então, vamos observar agora como será realizada essa absorção, como é feita a absorção desses carboidratos. A, a absorção é feita de duas formas. A glicose e a galactose, elas são absorvidas pelo cotransportador de sódio e de glicose ou galactose. Esse cotransportador se chama SGLT1 ou sódio-glicose transporte, transportador de sódio e de glicose tipo 1. E a frutose, ela é absorvida pelo GLUT5, pelo transportador de glicose tipo 5. É, essa difusão, essa absorção é é uma difusão simples, é uma difusão facilitada, porque ela acontece de acordo com a concentração do ambiente mais concentrado para o ambiente menos concentrado, para que haja esse equilíbrio. E da mesma forma, elas são absorvidas aqui na membrana basolateral pelo, pelo, pelo transportador de glicose tipo 2, o GLUT2, tá? E aqui elas vão atingir a circulação sanguínea. Agora vamos falar um pouco sobre as proteínas, os alimentos proteicos da nossa dieta, né? Carnes, leites e derivados, ovos, leguminosas, eles são digeridos? São digeridos pela ação tanto da pepsina, que ela é ativa no estômago, então a pepsina ela faz a fase da digestão gástrica, né? Que ela necessita de um pH ácido para que ela seja ativa, e e a tripsina, que é na fase do adenal, ok? Existem vários tipos de aminoácidos que podem ser digeridos, que podem ser absorvidos. É uma grande complexidade. Enquanto nos açúcares, né, nós tínhamos três, que era a glicose, ou a frutose, ou a galactose. Os aminoácidos, ela tem um número muito maior de aminoácidos. E a conformação dessa proteína vai depender da organização desses aminoácidos. E a digestão, como funciona? Aqui nós podemos observar uma ligação peptídica em que, né, sofrendo a hidrólise, a ação da enzima, ela é dividida em duas moléculas aqui, ó, uma fica com o terminal hidroxil e uma do hidrogênio, da mesma forma que foi feito, da mesma forma que é realizada nos carboidratos, por exemplo. Então, aquele primeiro exemplo que eu dei servem para todos. Bom, a, a tripsina, né, que ela é liberada, né,
pelo suco pancreático. Na verdade, ela não é liberada, ela é liberada numa forma inativa em proenzima, chamada de tripsinogênio. Esse tripsinogênio, ele é ativado por enzimas presentes na borda e escova quando ele atinge um lumen intestinal. Então, esse tripsinogênio ativa, né, a sua forma ativa é a tripsina. E a tripsina, ela vai ativar as outras proenzimas, assim como o tripsinogênio. Então, a tripsina, né, sofrendo a ação aqui da tripsina, a tripsina ativa o tripsinogênio em tripsina, quimiotripsinogênio em quimiotripsina, proelastase em elastase e procarbonopeptidase em carbonopeptidases. Após as moléculas de proteína, né, sofrerem a ação, né, a hidrólise por essas enzimas, os produtos finais serão oligopeptídeos, ditripeptídeos e aminoácidos livres. Agora vamos ver como será o restante da digestão e absorção. Bom, como eu tinha dito no slide anterior, as proteínas sofrem ação das enzimas e elas são disponibilizadas aqui, por exemplo, em oligopeptídeos. Esses oligopeptídeos, esses oligopeptídeos de 3 a 8 resíduos de aminoácidos, eles vão ser hidrolisados pelos amino-oligopeptidases, pelas enzimas presentes aqui na membrana luminal. As aminopeptidases, elas hidrolisam di e tripeptídeos, e as dipeptidil aminopeptidases, elas hidrolisam di e tripeptídeos com resíduos de prolina e alanina. Diferentemente dos outros nutrientes, as proteínas elas também podem ser absorvidas na forma de di e tripeptídeos. O que nós podemos observar aqui, ó, nesse transportador, que, né, o ditripeptídeos, eles são absorvidos pelo cotransportador de hidrogênio. E dentro do lúmen desse interócito, elas serão, né, hidrolisadas pelas peptidases, sendo absorvidas, então, pela membrana basolateral aqui, atingindo a circulação sanguínea, em formas de aminoácidos livres. E elas também podem ser absorvidas na forma de aminoácidos livres. E existem vários tipos aqui de transportadores específicos, ok? Difusão facilitada, cotransportadores. Então, é importante entender que essa absorção das proteínas, ela ocorre dessas duas formas. E agora falando, né, da digestão e absorção de lipídios. O lipídio mais abundante no nosso corpo, na nossa dieta, é o triacilglicerol. E ele sofre a ação, né, da lipase
tanto a lingual quanto a pancreática. Aqui nós temos um exemplo de uma molécula de triacilglicerol, que ela é hidrolisada, né? Então, ela será absorvida na forma de monacilglicerol e ácidos graxos livres. Tem dois tipos de lipases, né? Tem a lipase lingual, que ela é ativa no estômago, na acidez, então ela precisa de um pH ácido para que ela seja ativada. E as lipolíticas, as lipases pancreáticas. Os principais lipídios da dieta são os triacilgliceróis, colesterol, ésteres de colesterol e os fosfolipídios. Nessa figura, podemos observar o processo de hidrólise de cada uma, né? Os triacilgliceróis pela lipase pancreática, liberando então monacilglicerol e ácidos graxos livres. O éster de colesterol sendo hidrolisado pelo colesterol esterase, liberando então para ser absorvido colesterol e ácido graxo livre. E as fosfolipídios, que aqui né, é representado pela lecitina, que é o mais predominante entre a lecitina presente, né, é o mais predominante entre os fosfolipídios, que ela é hidrolisado pela fosfolipase A. Essa fosfolipase A, ela não é secretada, né, na forma ativa, então ela necessita da ativação pela tripsina, sendo absorvida então em lisolecitina e ácidos graxos livres. A digestão das gorduras é complicada pelo fato de que a maioria dos lipídios eles são hidrofóbicos. Então, eles não são solúveis em água. Para que haja melhor, para que aconteça essa digestão de forma mais efetiva, né, para que essas lipases possam entrar em contato com essa gordura, essas gorduras elas são emulsificadas com sais biliares. Então, aqui, nesse slide, nós podemos observar melhor como funciona né, a digestão, todo o processo de digestão e absorção desses lipídios. Então, ó, os grandes glóbulos de gorduras provenientes né, do estômago, eles são emulsificados por esses sais biliares, esses sais biliares, eles conseguem, né? As lipases, elas conseguem digerindo as gorduras presentes nessa emulsão, tornando-se em micelas cada vez menores e sendo absorvidas na forma de monoacilglicerol ou ácidos graxos livres, ou aqui a molécula de colesterol, que é absorvida na forma intacta. Após serem absorvidas, esses lipídios serão resterificados pelo retículo endoplasmático liso, formando então os quilomicrons, que serão envelopados pelo aparelho de Golgi, e para que essas moléculas elas possam circular
novamente no ambiente aquoso. Porém, elas, por serem muito grandes, elas não conseguem penetrar nos capilares. Então, elas são absorvidas pelo lactífero central, do sistema linfático, e que vai até a veia cava, onde aí atinge a circulação sanguínea. E por último, vamos falar de absorção de água e eletrólitos. A maior parte da absorção da água ocorre no intestino delgado, pois é no intestino delgado onde ocorre a absorção dos outros solutos, dos outros minerais, dos outros nutrientes. E é por essa concentração, a absorção de água é realizada pelo gradiente osmótico num ambiente que está mais concentrado, ele, ele tende a puxar essa água para que haja o equilíbrio. A água, ela pode ser absorvida tanto por essas ligações conectantes ou através da membrana por aquaporinas. E aqui nós também podemos observar os vários transportadores, né? Aqui representando o cloreto e o sódio, as várias formas de se absorver o sódio, para que aconteça essa mudança de gradiente para que absorva também a água. Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Essa, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho dessa aula e que possa ter clareado algum conhecimento já existente previamente. Muito obrigada.